Dia, graça, paz e bem do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Esse é um encontro muito especial, como eu disse no particular lá no nosso grupo da igreja, né? Um dia que marca esse encontro, primeiro encontro, na idade no ano de 2026, e eu coloquei muito empolgado para esse encontro. Desejo primeiro de ver vocês, mais do que pregar, eu queria vê-los, revê-los. E trouxe, juntamente com esse anseio, né, de revê-los, uma reflexão, palavra, uma mensagem que atravessa a minha vida e que eu gostaria que ela desaguasse no coração de vocês. Todos muito bem-vindos e bem-vindas para esse tempo. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes, você também é muito bem-vinda, bem-vindo. Que você possa compartilhar com seus amigos e familiares e que esse tempo seja um tempo de consagração, de encontro, de renovo e de conexões. Você possa também enviar, né, esse link para outros amigos e familiares para que todos possam receber a graça dessa comunhão que nós estamos envolvendo nesse tempo de partilha. O motivo da minha reflexão foi muito ancorado em dois textos, que é o texto de Lamentações, capítulo 3, e Mateus 6. E eu pensava muito sobre a ideia do ritmo, sobre a ideia da dinâmica da cidade e a dinâmica também dos nossos corações, considerando vidas e pessoas, existências que estão na cidade, né? E aí essa ideia do ritmo pode nos levar ou pode nos provocar a diversas sensações. E eu pensei na possibilidade da gente construir uma dinâmica de um ritmo voltado à presença. E presença para um ano novo. Não presença só para esse reencontro, mas uma presença ou um ritmo de presença para o ano novo. E se a gente for considerar o tempo presente, eu já até conversei com algumas pessoas, já vinha refletindo sobre isso. Quando a gente olha para o ano de 2026, parece, né, na verdade já há dados muito relevantes a isso, que vai ser um ano muito curto. Né? 2026 é um ano curto porque tem muitos feriados, nós teremos uma Copa do Mundo, uma agenda de Copa do Mundo, teremos uma agenda de eleições, teremos também feriados prolongados, né? Não só os feriados comuns, mas as datas são prolongadas. Então, trata-se de fato de um ano muito curto e entre feriados, grandes eventos, entre o barulho das eleições, que já começaram. Se você não tem ouvido, agradeça a Deus, mas eles já começaram. E essa sensação, né, que a sociedade, o tempo impõe sobre nós, acaba querendo fazer com que a gente seja engolido pelo calendário, né? E eu estou muito reticente a essas sensações e eu gostaria de compartilhar com vocês que, de fato, existe uma ansiedade coletiva quando a gente olha para esse calendário, mas uma pressa por resultado, por resoluções. Eu conversava com um empresário e ele dizia, e algumas pessoas diziam: vai ser um ano difícil para a empresa ou para os negócios. E esse empresário disse: depende do seu olhar e da forma como você enxergar as oportunidades dentro desse calendário. Porque o comércio também tem essa praticidade de se modular a partir da ansiedade, das urgências que a sociedade acaba sendo gerida, atravessada. E aquilo me marcou, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, porque é natural que na maioria das conversas as pessoas só vão para o lado negativo da coisa, né? De olhar o cenário sempre como ruim, difícil, complicado e que a gente não vai ter um ano bom.
Mas eu quero começar o ano, eu quero começar o ano bem, eu quero olhar para esse ano como um ano bom e quero fazer um convite para toda a comunidade que olhe para esse tempo, para esse ciclo novo, como uma experiência para que a gente possa, de maneira muito objetiva, atravessar esse tempo andando na contramão da ideia de que vai ser um ano difícil, na ideia de que vai ser um ano complicado, de um ano que o barulho vai levar a tônica, né, das relações, dos processos e os caminhos e as agendas de trabalho, de estudo, né, as metas que precisam ser cumpridas. Eu penso que seria bem legal se a gente conseguisse fazer uma análise sobre todas essas tensões, mas colocar um olhar sensível e mais generoso também. Não só para o calendário, mas primeiramente para você. Para você se cuidar e entrar nessa agenda, nessa dinâmica, muito mais preocupado com a sua saúde mental, com o teu coração, com o seu estado físico e emocional, sabe? Equilibrado. E perceber que, ao invés da gente começar um ano de 2026 com cronômetro na mão, seria melhor a gente entrar no ano de 2026 com uma esperança no coração. Mais do que ser atravessado pelo tempo e pelas urgências, seria muito importante para nós olhar para esse tempo com esperança, com autocuidado, com uma reflexão mais generosa diante do tempo e a maneira como você vai reagir a ele, sabe? Então fala muito de autocuidado, fala muito dessa autorreflexão. E aí eu escolhi Jeremias no livro de Lamentações. Eu não vou ler todo o texto, eu separei 4 versículos, mas eu queria me ater ao primeiro versículo de Lamentações 3, que é o versículo 21, que é o mais conhecido por nós, e ele acaba sendo o tema dessa reflexão. Porque o profeta Jeremias, em Lamentações, ele escreveu esse texto que a gente vai ler, esse versículo, na verdade, ele escreveu esse versículo, ele falou, ele reagiu sobre um tempo muito duro, muito difícil e de muitos escombros, um tempo muito sombrio. Jeremias fala a partir de um lugar que passava por uma profunda crise. E ele diz, nesse cenário de crise, não só existencial, mas crise política, governamental, de dor, de sofrimento de um povo. E aí ele faz a sua lamentação, e a sua lamentação é, para mim, um exercício mental poderoso. Porque ele diz assim, versículo 21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que ele está fazendo é que ele não decidindo focar no que consome, sabe? No que o consome. Ele não decide dar foco àquilo que gera canseira, cansaço, dor, entraves. Muito pelo contrário, ele olha para aquilo que o sustenta. Não para o que consome, mas aquilo que o sustenta. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E aí, nessa manhã, eu queria fazer um pouco desse exercício. Um exercício que vai, talvez, ser a tônica do ano de 2026. Porque, de fato, vai ser um ano de correria desenfreada para muita gente. Um ano de muita loucura, né? As pessoas já estão olhando para ele dessa forma. Mas eu quero e desejo que a nossa comunidade olhe para esse ano com uma atenção às coisas eternas, às coisas que fazem sentido ao nosso cotidiano. E que a gente possa olhar também a esse ano e conduzir a nossa trajetória, primeiro, ao autocuidado, a um olhar interno
positivo, cuidadoso à nossa experiência, à nossa jornada existencial. Dentro dessa dinâmica de autocuidado, entender que o autocuidado ele tem diversas dinâmicas que a gente pode olhar como autocuidado. Você praticar exercício, você melhorar a sua qualidade nutricional, fazer, né, melhorar a sua alimentação, o seu sono, beber mais água, né, ter um tempo de descanso, de autorreflexão, né, olhar para o estudo não só como um potencializador da sua intelectualidade, mas o estudo também como uma experiência, sabe, de transcendência, de olhar para o saber como uma forma de construção, né, da sua humanidade, do seu ser completo. Então, eu acho que a gente pode olhar para esse cenário de uma maneira mais cuidadosa, mas não só com essa dinâmica de exercício comum, mas olhar que todos essas esferas fazem parte da espiritualidade, ou seja, tudo é espiritual. Quando nós cuidamos da nossa agenda, da nossa consciência, cuidamos da nossa saúde, da nossa alimentação, da forma como nós construímos as nossas relações, como nós nos adaptamos na dinâmica do trabalho, que é avassaladora, sem ser ferido por ela, tudo é espiritual. E nós podemos colocar a nossa vida à disposição de Deus para que Ele cuide de nós ou nos ajude a atravessar esses tempos tão difíceis, tão desafiadores, como uma compreensão profunda de que nós não estamos sozinhos, que Deus está caminhando ao nosso lado e no momento de maior adversidade é melhor acessar o dispositivo que Jeremias nos traz em Lamentações 3, dizendo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança? O que você pode trazer para a sua memória que te dá esperança? Quais são as coisas que fortalecem o seu coração, a sua fé, para continuar? É natural que em tempos difíceis o nosso cérebro acesse coisas ainda mais difíceis. E a gente pode se perder nessa dinâmica emocional e começar a ser uma pessoa muito negativa. Não conseguir olhar um ambiente favorável porque estamos fazendo em nossa mentalidade, né, no nosso pensamento, um cenário terrível. E a gente precisa trabalhar isso. Primeiro ponto, um compromisso com o chão da vida. E aí eu vou pensar dentro da dinâmica da comunidade. Nós temos muitos desafios enquanto comunidade. E esses desafios, eles são desafios que precisam ser praticados ao longo do nosso ano. Eu olho muito para o cenário dos projetos que a gente tem sonhado, e essa tem sido a dinâmica das minhas conversas, não só com as lideranças, mas eu estou muito ancorado em fazer com que esses projetos sejam saudáveis e que eles sejam nutridos por todas as necessidades que ele exige. Então eu olho para o projeto voltado para as nossas crianças, eu olho para o projeto voltado para os adolescentes, para a nossa comunidade, para a educação da nossa comunidade, em todos os aspectos, seja no campo do gênero, né, da racialidade. A gente vai, acho que, percorrer as nossas dinâmicas muito dentro desses aspectos e vamos ser tensionados, especialmente num ano de eleições. Prepare o seu coração, porque a gente vai voltar a ouvir atrocidades, vai voltar a ser alimentado por uma enxurrada de fake news. Não vai ser um ano fácil quando a gente olha para o cenário da comunicação e todo cuidado é pouco quando entrarmos nesse cenário. Será um ano que eu tenho olhado para as reformas, eu quero que a comunidade, na verdade, essa casa esteja melhor para nós, né? Por exemplo, o ar-condicionado, que a gente tenha uma qualidade, né, melhor quando passar por tempos de frio ou de calor. Tem alguns ajustes, uma goteira que precisa ser resolvida, uma calha que não aguenta a chuva
as chuvas terríveis que acontecem aqui no estado de São Paulo. Espaço para o estudo, cadeiras confortáveis, cadeiras para as nossas crianças, uma sala confortável para os bebês, para as crianças, para os adolescentes. São tantos desafios estruturais e eu olho isso como uma necessidade de atenção. Outra coisa é que, diante de todas essas arrumações que a gente precisa fazer e organizações para os nossos projetos e até para os equipamentos, né? Rafa, que está aí, sabe que a gente está querendo melhorar, até para conseguir acessar mais vidas, mais famílias. Há uma audiência muito grande na Rede 80 através das redes sociais, muitas pessoas nos acompanham e a gente precisa entregar uma transmissão de qualidade, mas tudo isso demanda dinheiro, esforço, desafios, né, estruturais muito importantes, e uma comunidade que já é generosa precisa, né, se debruçar para que essa generosidade se desague a esses resultados. Você que está em casa, você que nos acompanha, você também pode fazer parte, seja generoso, compartilhe, né? E aí eu estou falando de dinheiro mesmo, né? A gente precisa, né, ofertar. A gente já ofertou para tanta coisa, para tanta porcaria, a gente já colocou nosso dinheiro para tantas coisas que não prestam. A gente ainda continua colocando nosso dinheiro para coisas que não fazem sentido algum e para projetos tão especiais, tão dedicados, tão sérios como esse, a gente acaba não depositando, não fazendo esse exercício de generosidade financeira. Então, que seu coração esteja aberto, né, tanto para você que nos acompanha, quanto para vocês que estão aqui, para que a gente tenha um ano melhor. E aí, o que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando que não é uma agenda de fazer obras. Tudo isso que eu estou falando é sobre adoração. É sobre adoração. Cuidar da casa, fazer com que um espaço seja possível para que o reino de Deus seja sinalizado, é sobre adoração. Não é sobre boas obras. Entende? É sobre tornar possível espaços onde o reino de Deus, ou onde o coração de Deus haja de maneira fluida, livre e possível. O Senhor sonha com esse espaço, sonha com esses projetos, sonha com a vida de cada um de vocês, dedicados a essa dinâmica, né, de autocuidado e de cuidado mútuo. E nós estamos tornando possível os sonhos de Deus. E essa dinâmica de tornar possível o sonho de Deus através da nossa atuação é uma forma de adorar a Deus. É uma entrega de adoração. É um exercício de adoração a Deus. Então, muitas vezes a religião ela vai tentar separar o espiritual com o material. E aí, quando a gente fala de coisas materiais, a gente acha que está se debruçando a materialidade das coisas. Mas não é sobre isso. Nós estamos dizendo que tudo é espiritual. Quando cuidamos da materialidade, que é o que eu falei aí, os desafios estruturais, nós estamos dizendo que tudo é espiritual e que a materialidade das coisas se debruça, se curva ao espiritual, e não o contrário. E esse é o erro de muitas religiões. Achar que o espiritual deve se curvar à materialidade. Nós fazemos o caminho contrário. Nós fazemos com que a materialidade se curve à espiritualidade. Entende? Nós pagamos esse aluguel, nós arrumamos essa casa, nós montamos os nossos projetos, nós saímos da nossa casa pela manhã para fazer um exercício de adoração ao Senhor, porque tudo que nós construímos é para a honra e glória do Senhor. Tão somente. Para que Deus se manifeste em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos espirituais, e que essa presença gloriosa se desague no nosso bairro, nas ruas e avenidas, nas famílias que estão perto ou longe, que todas elas
recebam, ainda que seja um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui em comunidade, isso que nós chamamos de família espiritual. Segundo ponto, a espiritualidade para a gente ser gente. A espiritualidade que não nos desumaniza. Se nós estamos olhando para um ano que pode causar em nós muitas distrações e muita disputa, a nossa tendência é que nós sejamos levados a sermos todos massa de manobra de político, massa de manobra de ideologias, de discussões. A gente pode ser massa de manobra, a gente pode ser olhado e vai ser olhado como números. Nós vamos continuar sendo olhados e desejados como consumidores. E o Evangelho não nos olha dessa maneira. O Evangelho nos chama pelo nome, compreende a nossa identidade e não nos desumaniza. Muito pelo contrário, resgata o nosso verdadeiro nome, a nossa verdadeira identidade. Não nos atravessa, não nos desrespeita. Nós estamos falando de um Jesus que nos interpela com um convite à nossa humanidade, dizendo: ser gente, ser humano, ser você, do jeito que eu amei, do jeito que eu desejei, ser gente. Porque quando você passar por um tempo, como eu disse, de eleições acaloradas, em que nós temos dois polos que estão em disputa, nós não sejamos desumanizados nesse cenário. Para a gente não perder, mais uma vez, as relações familiares, as relações em nosso trabalho. Entende isso? Mais um ano em que a gente vai começar a desenvolver novas despedidas. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, pode acontecer. Mas se a gente estiver um pouco mais sensível, estaremos também mais estratégicos nos diálogos, nas conversas, e depositaremos menos energia a coisas que não são necessárias. Essa é uma forma de autocuidado. Sabe? Será que a gente vai ficar entrando em disputa para adoecer a nossa mente, atrapalhar a nossa saúde mental? Então, que nós sejamos, nesses tempos que estão por vir, mais estratégicos. Sejamos todos gentes que estão olhando para o cenário sem medo e que estão privilegiando a sua humanidade. Ser gente, ser humano. Não perca o sono com os robôs do Twitter. É isso que eu estou dizendo. Seja humano. Não perca a sua saúde emocional com os robozinhos que estão batendo continência para as suas ideologias. Não perca o seu sono com gente que só está replicando ódio, misoginia, homofobia, racismo, preconceito. E nem sabe por que estão fazendo isso, porque estão só repetindo discursos de morte. Cuidado com isso. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente. Não seja roubado pelas mentiras, pelas fake news que estão por vir. E olha, a inteligência artificial já está sendo treinada para isso. E a gente vai passar por um processo muito violento. Enquanto a inteligência artificial se prepara para inaugurar uma nova era de fake news, nós vamos privilegiar a vida real. Nós vamos privilegiar as relações, os diálogos, as conversas, as disputas, elas precisam acontecer no campo da realidade, não da virtualidade.
para que nós não sejamos roubados. E sabe qual é o maior risco da desatenção? É a gente ficar preocupado com o amanhã, esquecendo que somos humanos e que a nossa humanidade precisa ser cuidada no agora, no hoje. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, não fique ansioso ou ansiosa pelo que vai acontecer no dia de amanhã. Os feriados, a Copa do Mundo, se a gente vai ganhar ou não, sabe? Se a gente vai ter uma boa eleição, se a gente vai ter uma manutenção do poder, se o poder do Estado vai mudar. Até uns arrepios, né? Calma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas basta a cada dia o seu próprio mal. Olhe para o tempo do agora, olhe para o dia de hoje e veja como você pode construir para o futuro. O que você pode contribuir? O que você pode fazer? E eu talvez tenha trazido nessa conversa alguns dispositivos importantes para que você se ancore neles, como o autocuidado, como a política da autopreservação e também um olhar generoso e sincero ao campo de batalha, ao campo de disputa, de maneira estratégica, a saber onde é que nós vamos depositar as nossas forças e a nossa energia. Entender se vale ou não a pena, para que a gente se mantenha, para que a gente atravesse esse ano que parece ser rápido e avassalador, numa outra dinâmica, entendendo que o Senhor tem piedade de nós e cuida de nós. Nossa espiritualidade não será a espiritualidade da fuga, mas a nossa espiritualidade será a espiritualidade da presença. Seja presente, seja gente. E vamos reconhecer, nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus em cada detalhe, em cada momento, sendo Ele o nosso clamor, ou sendo esse o nosso clamor silencioso. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Cuida dos nossos corações. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Cuida da nossa mente. Nos dá estratégia, coragem. Nos dá, Senhor, lucidez. Para que nós possamos atravessar os dias difíceis. Para que não nos tornemos máquinas, mas nos permanecemos sendo irmãos e irmãs generosos e cuidadores uns dos outros. Eu termino a minha mensagem com uma reflexão sobre a graça, porque é a graça que nos convida para a mesa. Nós estamos entrando num ano de incertezas, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se o ano é um ano difícil e de incertezas, saiba que o seu coração precisa estar ancorado na compreensão que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. Um novo sol, uma nova oportunidade. Um Deus que traz para nós a compreensão que nós não estamos presos a um calendário civil, não estamos presos às notícias jornalísticas, não são estes os objetos que vão roubar a nossa mente, o nosso emocional, mas nós compreendemos que a nossa dinâmica vai ser datada pela fidelidade de Deus dedicada a cada um de nós. Deus é fiel e permanece sendo justo
ao nosso calendário existencial, à nossa jornada. Ele está conosco. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal, e saiba que a cada dia, a cada adversidade, Deus estará ao nosso lado, nos mantendo, nos fortalecendo, nos compreendendo como seres de graça, de amor, e a justiça que poderia e vai nos dar aquilo que merecemos, porque esse é o papel da justiça, dar a nós o que nós merecemos. Nós também seremos presenteados com a graça. Porque se a justiça dá o que nós merecemos, a graça nos dá o que nós não poderíamos conquistar sozinhos. A graça nos dá o que nós não merecemos, o que nós não conseguiríamos conquistar com as nossas forças. A graça de Deus nos dará. Você vai receber o cálice e você vai receber o pão. Quando você receber o cálice e o pão, não coma nem beba, espere para que todos se sirvam, porque nós faremos esse ato de comunhão de maneira conjunta, esperando uns aos outros. Talvez você tenha entrado esse ano sentindo um peso, sabe? Um peso do passado, um peso das coisas que passaram. E às vezes não é um passado antigo, é um passado recente. Perdas de relações que não foram possíveis, de brigas, de tragédias. Talvez você entrou nesse ano sentindo esse peso do passado. Talvez você também tenha entrado esse ano com medo do futuro. O que vai acontecer? Como será? Como vai ser esse semestre? Como vai ser o segundo semestre? Como que eu vou atravessar esse tempo difícil? Essas incertezas. A graça de Deus nos oferece hoje uma nova chance. Uma nova chance. Seria de nós se não servíssemos um Deus que nos dá novas chances. Seria de nós. E o pão partido nos leva ao centro da nossa fé. O pão partido por nós é o corpo de Cristo, violentado. É o corpo de Cristo que se ofereceu a receber as nossas machucaduras, o nosso sofrimento. Ele tomou sobre si a nossa dor, o nosso sofrimento, para que todo o sofrimento que deveria desaguar em nós na mais profunda tragédia, que é não viver a eternidade, ele tomou sobre si e nos deu a oportunidade de viver uma vida, atravessar essa vida e mergulhar na eternidade, dizendo que ele oferece para nós uma vida plena, sem dores, sem máculas. E mais, não é uma promessa de futuro. Deus está oferecendo uma vida plena para nós e que acontece no tempo presente. Quando nós comemos desse pão, nós trazemos a memória de um Deus que se entregou por nós e nos deu a oportunidade de uma vida nova e que pode acontecer no agora. Ao comer desse pão, faça a memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se desse corpo partido. E faça com que essa memória seja resultado de gratidão a Ele. Dizendo, obrigado, Senhor, por tudo que ofereceste por mim, pela minha casa, pela minha família e pelos meus amados. Coma desse pão em memória de Cristo e faça uma oração de gratidão ao comer desse pão. Pode comer.
Obrigado, Senhor. Obrigado por nos sustentar, por nos manter até aqui. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de nos manter em pé. Obrigado, Senhor, por nos encher de sabedoria, de coragem e nos resgatar na sua mais maravilhosa luz e paz. Que essa mesa nos leve no centro da espiritualidade que estamos construindo, no centro do Evangelho, das Boas Novas. Que este pão nos leve ao centro da mesa, da partilha, do autocuidado e do cuidado mútuo, do amor dedicado aos nossos irmãos e irmãs. É no centro da mesa, no centro do Evangelho que nós nos encontramos na presença do nosso Deus, que sofreu a morte no teu corpo, mas ressuscitou e nos oferece ressurreição. Nos oferece vida nova, vida plena, vida que não acaba. Como a Fernanda bem nos profetizou, a vida plena, a vida de Deus, de um Deus que está fazendo novas todas as coisas. Jesus não nos chamou para um tribunal. Jesus nos chamou para uma mesa de partilha, de comunhão, de amor e de afeto. E nos nutre na confiança desta relação, que deságua nas pessoas que Ele nos confiou a cuidar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que buscam a luz, a iluminação, que só pode ser dada através do sopro da Ruá Divina, do Espírito de vida e ressurreição. Da mesma forma, depois de comer o pão, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, e eu faço essa aliança com cada um de vocês. Toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a vinda do Senhor. E Ele vem. Ele veio. Ele está no meio de nós. Ele está em nossas casas, transcendendo em nossas relações, gerando vida no meio de nós e fazendo com que essa celebração seja a marca de um 2026 com um olhar encorajado ao futuro. E esse ano sejamos todos atravessados por uma coragem que troca a ansiedade por confiança, em que vamos construir tudo aquilo que precisa ser construído, com muita coragem, com muita intrepidez, que vamos cuidar de quem precisa de cuidado. Esse é o nosso compromisso, sabendo que o Senhor do tempo, o dono do tempo, é Jesus. Sem ansiedade. Estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Estamos aqui porque a sua graça é o que nos faz ser gente de verdade. E vamos agora preparar o nosso coração para uma aliança que fazemos e retomamos com o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Em memória de Jesus, uma nova aliança. Em memória de Jesus, uma nova chance para uma nova história, para um momento onde diremos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de cada um de nós. Que a sua misericórdia nos acolha. Que o teu amor nos encoraje. E que a sua presença nos dê, ou que nos continue dando jornada.
esperança, caminhos, em nome de Jesus. Um brinde à nova vida de Deus em nós. Um brinde a um 2026 abençoado. Ofereça um brinde aos seus irmãos e irmãs, à pessoa que está ao seu lado, um brinde à vida. Um brinde à vida de Deus. Um brinde e um feliz 2026 a todos e todas nós. Pode beber do cálice. Seja perdoado. Ser perdoado. Ser liberto. Ser dignificado. Ser humanizado. Ser gente. Ser gente como Deus sonhou. Que o seu ano seja especial, florido, amoroso, saudável. Que seja um ano novo com ânimo novo. Em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo nos acolha, nos dando coragem para agir, lucidez para ver e graça para recomeçar todos os dias desse ano. Que sejamos todos atravessados pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela sua libertação, pela tua cura, pelo teu amor, para um 2026 onde seremos mais humanos, mais presentes, mais amáveis, mais de Deus, mais de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.